De fato, a entrevista lá do Thiago Nunes depois da partida contra o Vasco e Botafogo foi realmente algo escandaloso, podemos dizer assim, porque nessa entrevista ele falou uma coisa muito interessante que não pegou nada bem pra ele, pro elenco, pro Botafogo, e que na verdade aquilo ali não deveria ter saído, digamos, do backstage. Eu acho que é muito bom a gente interpretar isso e também falar um pouco sobre o Ramon Dias e claro, o Emiliano Dias, da diferença com o Thiago Nunes, né? A diferença desses dois técnicos. Vamos começar falando um pouco sobre o Emiliano e o Ramon Dias, sabe? A mentalidade que eles trouxeram sobre o Vasco ser gigante, o Vasco estar sempre entre os grandes, o Vasco precisar ganhar, precisar ter confiança, e que principalmente quando eles vieram, eles estavam lá em 19º e 20º lugar. E ele sempre falou assim pros jogadores que basicamente aquela história não era deles. Quando veio a janela, né? Veio o Ramon Dias, veio novos jogadores e simplesmente o que foi dito foi: isso não é de vocês, vocês vão estar criando uma nova história, vocês não tem que ter esse peso do que aconteceu com o Vasco em seus jogos a partir de agora. E cara, eu acho que isso entrou muito bem dentro da equipe do Vasco, essa mentalidade de que não tinha aquele peso, que vocês tinham que criar a própria história. Eu acho que uma chavezinha muito boa pro Vasco ele conseguir não ser rebaixado, né, nessa temporada de 2024. Isso foi realmente muito importante. Toda a mentalidade de intensidade, a mentalidade de nunca desistir, ter que correr, persistir e, cara, não desistir e querer estar sempre no máximo foi algo, tipo, muito bom pra esse elenco. E com certeza a gente vê isso nos jogadores, a gente vê isso na fala dele nas entrevistas. Ficou muito famoso com o Vasco não vai barrar, da forma que ele falava. E também dentro de campo a gente vê que o Emiliano e o Ramon Dias, eles trocam, né, de posições. Uma hora um tá na frente, uma hora outro tá na frente. E diz muito que são dois treinadores dentro do Vasco, né? Não apenas o Ramon, mas sim o Emiliano também tá nessa parte, e isso é que torna ainda muito bem. E como a gente se fala em clássico, o Ramon e o Emiliano, eles sempre dizem que vieram, né, dos clássicos, como River Plate e Boca. Eles cresceram nesses clássicos e com certeza essa mentalidade da Argentina, que a gente sempre vê que são mais raçudos, o percorre que não existe, mano, essa raça argentina que eles têm, a gente percebe isso muito com esses treinadores do Vasco, sabe? Eu acho isso muito importante, trazer essa experiência que eles têm, e a gente vê esse fruto, né, dos clássicos. O Vasco quase não perde clássico, empata. Acho que o único clássico que eles perderam foi contra o Flamengo de 1-0, no restante eles venceram ou empataram, cara. Então isso com certeza é muito importante, já que o Vasco, ele não tem a qualidade dos outros times, né, não tem aquela folha salarial, e cara, como essa folha vem crescendo, vem trazendo mais qualidade, com certeza a possibilidade que o Vasco tá ganhando é maior. Só que, né, tem outras coisas aí. O Fluminense já tem um planejamento um pouco mais antigo, campeão da Libertadores, esse elenco, né, com um trabalho muito mais sólido. Flamengo com alto investimento. O Botafogo aí, cara, pô, querendo ou não, quase foi campeão aí do Campeonato Brasileiro, com um elenco muito bom, também um elenco que, cara, tinha muita qualidade e ainda tem bastante qualidade. Mas o Vasco tem a mentalidade, e eu acho que isso com certeza fez a diferença. Mas já falando do Thiago Nunes, ele é meio complicado de falar. Eu não acredito que ele tenha sido um treinador certo para entrar nesse momento do Botafogo. Acredito que teria que ter vindo alguém mais raçudo, com mais experiência, que tenha passado por algo desse tipo. A gente não vê muito o Thiago Nunes com uma mentalidade, sabe? Mas também eu acho que seria um pouco difícil de estar trazendo algum desse treinador neste momento. Mas com certeza aí acho que o Thiago Nunes já tá na berlinda ali de ser demitido do Botafogo. Os resultados com o elenco não vêm sendo positivos da forma como vem jogando no Botafogo. E com certeza depois da entrevista, quando ele diz que tem jogador meio que pedindo pra sair, não querendo entrar numa partida dessa, e literalmente ele fala que as fake news são os cortes, mas basicamente o que ele disse: não teve fake news, não teve corte. Mano, isso com certeza veio para colocar culpa no elenco, talvez, não culpar ele basicamente pelos resultados. Isso foi muito ruim, com certeza isso pode estar rachando o elenco. Ele veio com um pedido de desculpas, que no final, mano, pra mim não fez o menor sentido, mas ele deveria fazer, obviamente, mas veio com um contexto não tão bom. E se eu não me engano, o Thiago Nunes estava lá no Campeonato do Peru, agora eu não lembro qual campeonato que ele tava. Me deu até um branco
aqui, mas literalmente ele não tava assim dando uma experiência boa, sabe? Acredito que eu acho que ele tenha feito um bom trabalho por lá, mas não tenha sido tão bom quanto, sabe? Então eu não vejo o Thiago Nunes, fez belos trabalhos aqui no campeonato. Para esse momento aí do Botafogo, não acho que tenha sido a melhor opção do Textor, e acredito eu que tudo vai depender muito dessa pré-Libertadores, para falar a verdade, que se o Botafogo perder isso, cara, ele vai literalmente perder o mental pro Campeonato Brasileiro todo, mas aí vai ter aquela questão, perdeu a Libertadores, ele vai ser demitido? Com certeza absoluta. Mas aí, o técnico que vão estar trazendo, vai ser um técnico que já estava apto para vir no Botafogo no mesmo momento do Thiago Nunes, ou vai ser um técnico aí que só agora que ele foi liberado? Acho que o único técnico que a gente tem aí é o Mano Menezes, né? Ele fez um bom trabalho no Corinthians, para falar a verdade, mas no Internacional ele tem feito sim, eu acho que ele conseguiu pegar vice-liderança, se eu não tô enganado. Tem o Cuca, mas o Cuca tem todo um problema por trás aí, que eu acho que seria meio pesado também. Acho que não sei se já tá resolvido isso. O Cuca precisa estar resolvendo, ele precisa estar voltando lá para ver essa questão de judicial. Mas realmente vai ser algo bem tenso essa temporada pro Botafogo. Esse início de temporada já tá meio que pegando fogo. Perder como perdeu assim pro Vasco de virada, com certeza poderia ter uma outra história dentro do jogo, já que o PH poderia sim ter sido expulso, depois não ter ocorrido pênalti. Então muita coisa se baseia nisso também. Mas, cara, querendo ou não, tomou uma virada ali, e isso muda muito, muito, muito mesmo o mental do jogador, como que eles vão estar lidando, como que o Thiago Nunes vai estar lidando depois dessa perda, depois do que ele falou, como que tá o elenco. Acredito eu que o elenco vai se fechar por causa da torcida, sabe? Não sei se por causa do Thiago Nunes, a gente não tem informação diante disso, mas basicamente o que a gente vê. Então, meio que o que falta pro Botafogo é o que o Vasco tem, sabe? Acredito eu que se o Ramon Dias tivesse o elenco que o Botafogo tem, com certeza acho que ele poderia ter sido campeão, tá? A mentalidade que o Ramon Dias traz, cara, é totalmente absurda. Acho que qualquer time, qualquer torcedor vê o que o Ramon Dias faz, o que ele vem fazendo com o Vasco, porque o Vasco não tem aquele belo elenco, sabe? Falta muitas peças ali de qualidade pra realmente o Ramon tá brigando lá pelas top 3, top 5 posições aí do Campeonato Brasileiro. O elenco que o Vasco tem agora, cara, acredito que é pra ficar ali em 10º, saca? 11º, 9º, pra não passar sufoco. E, cara, pra mim o Ramon Dias não é pra passar ali em 10º lugar, não, cara. Ramon Dias é pra tá brigando sempre pelo top. Tipo, gigantesco o que ele faz com o Vasco, verdade. Essa questão se passa muito aí do Thiago Nunes. Vocês podem estar deixando a opinião de vocês também. E querendo ou não, o Botafogo tava numa posição muito complicada, porque também trocou a metade do elenco já, né? Só se pra acabar com esse fantasma tem que estar trocando o elenco todo. E acredito eu também que aí vai se dizer muito sobre a pré-Libertadores e a janela, né, do meio do ano. Mas que inclusive o Botafogo aí, cara, acho que já fez o maior, ou é o primeiro ou o segundo maior investimento. Acredito eu que o primeiro seja o Corinthians também, e no segundo aí tem o Botafogo. Cara, ou é assim, Corinthians, Flamengo e Botafogo, ou é Corinthians, Botafogo e Flamengo. Deve ser alguma coisa dessa ordem, né? Então é uma coisa pra gente ficar de olho, porque, mano, já gastou bastante. Vamos ver nessa segunda janela, né, como que vai finanças do Botafogo, como funciona a SAF deles. Vai ser algo interessante pra gente se ver realmente o técnico que vai estar vindo aí, porque a torcida tá começando nada aí. E acredito eu que realmente ninguém esperava que o Thiago Nunes fosse a escolha aí do John Textor para vir treinar o Botafogo. E inclusive também, cara, o Thiago Nunes tem o peso do ano passado. Ele, por mais que ele tenha vindo assim no final, ele também tem o peso. Ele não conseguiu tá trocando aquela mentalidade ali na hora, ainda não conseguiu tá trocando a mentalidade, mostrou isso durante a entrevista coletiva. Realmente vai ficar algo bem complicado para ele. E uma coisa muito diferente que eu vejo dentro do Ramon Dias e outros técnicos do Brasil, que, cara, o Ramon Dias fala: meu time não jogou bem, a culpa é minha, não jogaram nada bem. Nunca fala sobre outra coisa, sabe? Sempre ele não jogou bem, ele fala na lata realmente o que aconteceu. Uma das piores coisas que eu vejo na entrevista coletiva aí, técnicos brasileiros, é eles meio que tentarem se defender com que não tem defesa. E eu só acho que fica muito ruim. Eu acho que ele tentou ser muito realista, tirar um pouco dele da reta. Isso aí me deixa um pouco angustiado, cara. Deixa o torcedor angustiado e com raiva, sabe? Mas eu espero aí, mano, que os técnicos brasileiros abram o olho. E, cara, o torcedor tem uma visão. Tem torcedor que entende do futebol. Tem jornalista que entende. Uma parada que todo mundo vê. Não adianta você falar coisas absurdas, porque, cara, todo mundo vai saber que tu tá falando aí, que tu tá viajando. Então eu acho que realmente trocando essa mentalidade da entrevista coletiva, mano, falar a verdade vai ser até melhor pra você, o que realmente acontece.